Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. Hoje vamos falar sobre os moradores em situação de rua aqui no município de Bauru. E para isso, em formato virtual, estamos recebendo a secretária municipal de Bem-Estar Social, a Ana Cristina Salles. Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente porque nós temos a oportunidade de divulgar para a população as ações que são realizadas na área da assistência social. Muito bem. Ana, recentemente a gente teve uma questão pontual nessa área da questão dos moradores de rua, que foi no terminal rodoviário, né? Uma questão envolvendo inclusive a Endurbe. Como é que foi essa situação? O que foi definido entre vocês da prefeitura e o pessoal da Endurbe para tentar minimizar essa questão da grande quantidade de moradores de rua ali no entorno do terminal rodoviário, Ana? Na verdade, assim, o município de Bauru, ele fica bem no meio do estado, né? E nós temos vários municípios vizinhos que são de menor porte. Então, assim, o município de Bauru acaba sendo meio que um trajeto, né? Para que as pessoas, elas circulem aqui dentro da nossa região. E, de fato, nós temos várias ações, e aí não só no terminal rodoviário, mas nós temos um serviço que chama abordagem social, que o município de Bauru, a SEBS, né, em parceria com uma organização da sociedade civil, que é a Casa do Garoto, executa. Então, qual que é a principal finalidade desse serviço? Nós temos uma equipe, né, de assistente social, psicólogo, educadores sociais, e eles fazem essa abordagem, fazem esse primeiro atendimento, essa acolhida com essas pessoas que estão em situação de rua, né? E aí fica uma situação, porque nem todo mundo que utiliza as ruas é em situação de rua, né? Então é isso que eles também identificam, quem são aquelas pessoas que de fato utilizam as ruas como moradia, né? E nós temos aqueles casos também que são aquelas pessoas que estão de passagem pelo município. Então, eles ofertam os serviços que nós temos, o Centro Pop, né, é a porta de entrada para todos os demais serviços, e nós temos também as casas de passagem, onde essas pessoas que de fato estão vivendo em situação de rua, elas podem ficar neste serviço de acolhimento, recebendo atendimento também social, psicológico, é trabalhado com eles o projeto de vida, né, para que, de fato, havendo a adesão deles, eles possam estabelecer um novo projeto de vida, né? E aí sim, fora das ruas, mas com no sentido de inclusão mesmo, na área do trabalho, inclusão na área social, para o estabelecimento dos vínculos, né, familiares e comunitários. Então, assim, são diversas as questões que as pessoas se colocam nessa situação de rua. E o terminal rodoviário, ele é um dos pontos que essa abordagem faz o trabalho. Então, nós temos o terminal rodoviário, nós temos algumas praças do município, nós temos os semáforos, né? Então, é onde a gente tem maior incidência dessas pessoas, né? Ou que estejam, de fato, utilizando esses espaços como moradia, ou que estejam ali em situação, né, de mendicância, até a questão também assim de identificar famílias que estão com as crianças em situação de risco, né? Então, a abordagem social, de fato, ela é o primeiro contato que a gente tem com essas pessoas. E o terminal rodoviário, ele acabou sendo um dos locais. E aí, como nós temos, né, também ali uma presidência, a gente tem uma equipe de trabalho ali, então, assim, a gente optou por estabelecer esse trabalho conjunto, né? Mas sempre, apesar da gente ter, né, uma pessoa que ali a Endurbe colocou à disposição desse contato maior conosco, a porta de entrada, o trabalho social, a referência vai ser sempre o Centro Pop e a abordagem social. O terminal rodoviário, Ana, ele é um local que é frequentado por todo mundo, né? Um local em comum. Mas se a gente ampliar o olhar para o município de Bauru, com certeza existem outros pontos, né? Praças públicas, prédios abandonados e outras situações que também concentram uma grande quantidade de pessoas em situação de rua. Nos últimos anos, não sei se a gente pode mensurar aqui nos últimos 4 anos, mais ou menos, houve, na sua visão, um aumento de pessoas que optaram pela rua ou optaram e aí a gente poderia tentar entender os motivos, né?
Questão econômica, uso de drogas, acho que são vários, a Ana deve saber muito melhor que eu, mas são vários os motivos que levam essas pessoas para a rua. E nesse mesmo sentido, é possível, através da SEBS, mensurar a população de pessoas em situação de rua aqui no município de Bauru? Na verdade, assim, olha, a gente faz esse levantamento mensalmente, né? Então, assim, de pessoas que estão em situação de rua, que são do município de Bauru, nós temos em torno de 150 pessoas. E aí, contando, né, nessa área mais central, nos bairros, porque, como eu falei, a abordagem social, ela circula a cidade como um todo, né? Ela não tem um único espaço que ela permanece. O que nós temos é também assim um número bastante volante de pessoas que não são do município de Bauru, né? São pessoas que de fato estão de passagem, são pessoas que por algum motivo vieram e se colocam. Olha, muitas vezes eles falam: não, eu vim para fazer o tratamento no CAPES. E aí é como eu falei, como Bauru acaba sendo, vamos dizer assim, um dos municípios maiores aqui da nossa região. Então, muita gente acaba vindo de fora até para receber esse tipo de atendimento, né? Então, a gente tem uma média, agora no mês de fevereiro, nós tivemos em torno de umas 25 pessoas, né, que foram identificadas ali no terminal rodoviário, né? Sendo que a grande maioria que nós identificamos são pessoas que são de outros municípios. E aí não é simplesmente, né, dar a passagem e vai embora, mas a gente também tem um contato com outro município, até para a gente identificar, porque geralmente essas pessoas já passaram por algum serviço, né, na área da assistência social nesses municípios também. Né? Então a gente identifica, a gente fala que a gente de fato, né, está encaminhando, se essa pessoa tem algum vínculo com alguém nesse município, né? E a gente observa também, assim, Bauru, a gente tem a questão também do sistema prisional, né? Que muitas vezes também acabam liberando e essas pessoas, né, por N razões, acabaram perdendo esse vínculo com os familiares e acabam ficando numa situação ali, né, mesmo que momentânea, em situação de rua, mas a gente vai identificando isso. E a gente tem também no município, e isso acaba sendo uma realidade que a gente está enfrentando no Brasil, né, de muitos migrantes, de povos originários. Né? Então, aqui em Bauru, a gente identificou sim, pessoas que vêm de outros municípios, mas que não necessariamente estão utilizando a rua como moradia. Né? São pessoas que estão vindo para cá, estão tentando a vida, mas eles acabam ficando, sim, nesses espaços de maior movimento, até numa situação, né, de mendicância e tudo mais. Então, o que a abordagem social faz? Identifica, olha, de fato, essa pessoa é para ser encaminhada para o centro pop porque está em situação de rua. Os demais casos, eles são encaminhados para o CRAS da região onde essa pessoa está morando, né? É feito todo um trabalho de articulação com toda a rede de serviços para que essa pessoa também tenha um suporte dentro do município e não fique nessa situação, né, de rua ali mesmo, que por alguns períodos em situação de mendicância. Nesses casos, nós temos assim casos de mães, né, de famílias que vão com crianças, né, e aí a nossa preocupação ela redobra, né, principalmente porque há uma grande preocupação dessas crianças ficarem numa situação de risco, principalmente porque geralmente está ali no trânsito. Então, é feito também essa abordagem com as pessoas, né, com essas famílias, nesse sentido de orientação, desse cuidado, e havendo a reincidência dessa família em manter essa criança numa situação de risco, a gente aciona o conselho tutelar. Né? Então, só é encaminhado para o conselho tutelar casos em que, de fato, assim, já houve essa orientação, já houve esse atendimento, né, para que seja feito, então, as medidas, né, cabíveis, e aí que cabe a questão do conselho tutelar mesmo. É, Agora, uma outra coisa também, assim, que a gente vivencia muito, né, às vezes as pessoas falam assim, a SEBS pode vir aqui tirar tal pessoa daqui, né, olha, tal pessoa está vandalizando, está fazendo isso. Então, assim, na verdade, a SEBS, ela não tem um caráter punitiva, ela não tem um caráter de policiamento, né? A gente não tem, na verdade, assim, é orientação, é informação, a SEBS nunca vai lá para tirar as pessoas. Na verdade, a gente vai para ofertar os serviços que nós temos
E a partir daí, havendo essa adesão, havendo essa aceitação das pessoas, a gente tem condição de aí incluí-los, né, nas nossas casas de passagem. Aqui no município de Bauru, nós temos atualmente 3 casas de passagem, né, que atuam conosco com 110 vagas mês, né, para que essas pessoas elas possam ficar ali durante um período em acompanhamento e tudo mais. E diante da situação que nós estamos, né, nós estamos inclusive agora ampliando mais 20 vagas, né? Então, dentro desse serviço. Então, na verdade, muito em breve nós teremos aí 130 vagas. A gente percebe que nós temos uma maior adesão, né, por parte das pessoas em períodos em que mais sazonais, principalmente em períodos de inverno, né, de muita chuva, porque daí também eles procuram, né, esse abrigo, esse lugar para ficar. Mas nós temos também assim muitas situações em que foge do alcance da assistência, até porque é o que você acabou de comentar, né? N motivos colocam essas pessoas na rua, né? E muitas situações envolvendo a questão de saúde mental, de uso, né, abusivo de substâncias. Então, assim, aí sim precisa fazer um trabalho, e esse trabalho é em articulação com a saúde, né? Porque a assistência social ela tem abordagem social e as casas de passagens, mas a saúde ela tem o consultório na rua, né? Que dá esse suporte para a gente nesse sentido, assim, né? Das questões que envolvem mesmo saúde, que foge da nossa alçada, a gente tem esse apoio aí, essa parceria com a saúde no atendimento dessas pessoas. Perfeito, Ana. Agora, com relação, ampliando um pouco a visão, né? Quando a gente observa a população de rua, principalmente quem mora em Bauru, sai dar uma volta e fala, nossa, aumentou demais a população de rua. E nós, leigos, né? Vocês são especializados, conseguem ter essa visão. Por isso que é bacana a gente entender isso. A população de rua, pelo que eu entendi, e acho que fazendo essa análise, ela se divide, né? Em pessoas de Bauru, que optaram pelas ruas por esses N motivos que a gente falou, principalmente, quase que acho que 90% pelo uso excessivo de substâncias proibidas, né, as drogas. E aí temos essa outra parcela da população que aí sim, situação de rua, que optou morar na rua mesmo, às vezes nem usa droga, né, Ana? Acho que tem muita gente que vem de outras cidades aí, também por motivos que a gente não vai conseguir citar todos aqui, às vezes uma desilusão familiar, alguma coisa nesse sentido, uma desilusão profissional, e optou por andar para a rua e acaba ficando por aqui. Para essas pessoas, porque se a gente for pensar na população total, inclusive usuários de drogas, seria enxugar gelo, a prefeitura não teria condição de construir abrigo para todas essas pessoas. Mas esses que realmente precisam de um abrigo temporário, até numa tentativa de reinserção da sociedade, o município tem quantas vagas? Você acha que nesse número que você vai me falar é suficiente para atender essa demanda? Na verdade, assim, nós temos essas vagas que eu te falei, né, que são 110 e agora a gente está ampliando para 130. E, além disso, nesses períodos, né, que nós temos de maior pico mesmo, de inverno e tudo mais, nós temos também a possibilidade de vagas em hotel. Então, por exemplo, migrantes, né, a gente teve muita situação também, e aí é uma questão, inclusive, que a gente está verificando em termos de legislação, né? A gente tem se apoiado um pouco com algumas informações, até com o próprio Ministério Público. Por quê? Porque os povos originários, ciganos, indígenas, né? Eles, na verdade, eles têm os costumes deles e o modo de ser, e existe legislação própria para eles. Né? Então, não é assim, por isso que eu digo, não é tudo que a SEBS vai conseguir ir lá e ter essa ideia, não, vamos tirar da rua, vamos tirar dos espaços, porque, na verdade, tem toda essa questão cultural também, né? E que aí a gente também não pode infringir nada que venha, de alguma forma, trazer, né, alguma situação que rebata toda essa questão mesmo, né, dos povos, e aí a gente acaba respeitando, e na medida do possível a gente vai sim dando esse suporte, né, até porque essas pessoas também podem passar por algumas situações de vulnerabilidade, então depende da situação. Se é uma situação que, de fato,
houve rompimento dos vínculos familiares, né, que não tem condição mais de voltar para a família, mas ele quer fazer esse processo, né, de saída das ruas, restabelecer esse novo projeto de vida, ele tem os serviços da assistência social que possa dar esse suporte para ele. E como a gente tem identificado que, assim, aqueles, né, em torno de 150 pessoas, então a gente consegue alcançar e atender, né, de fato, aquilo que vem de demanda para a gente nesse sentido. E essa outra parcela, Ana, que a gente falou que é a questão da droga, né? Minha opinião pessoal, acho que passa muito além do serviço social, é uma questão, primeiro, de saúde, depois também de segurança. Como é que vocês fazem? Existe um trabalho conjunto entre segurança, entre saúde e também se há uma luz no fim do túnel, porque é algo que a gente só vê aumentar, né? Dificilmente a Sim. gente vê, e não é só É, uma, não é um na problema verdade, exclusivo de Bauru, na né? verdade, a gente tem essa articulação, né, através do consultório na rua, a gente tem um bom relacionamento também com o CAPES, né, quem atua nessa questão mesmo dessa prevenção, do tratamento dessas questões relacionadas ao uso de drogas, né, a própria saúde mental, porque às vezes a pessoa também, assim, ela já está tão fragilizada por toda essa situação de estar ali tanto tempo que acaba adquirindo algumas doenças mentais, né? Então, que de fato é o que você falou, nem sempre a gente vai conseguir atuar dentro do serviço da assistência, mas também, assim, não é nem pelo fato dele ser um dependente, né, de substância, que ele também não vai ser atendido pelos nossos serviços. Né? É que quando acontece essa situação, é muito difícil que ele permaneça. Né? Então, a evasão, porque eles não ficam presos, na verdade, né? A gente leva, ele vai lá, ele tem esse espaço de convivência, esse espaço de atendimento, mas a gente também não obriga que ele fique ali, né? Então, essa articulação ela é sempre necessária. Existem situações, né, como eu falei, que muitas vezes nós somos acionados, olha, está vandalizando, está desrespeitando, está assediando. Então, o que a gente orienta? Olha, isso é caso de segurança pública, né? Então, acione a polícia, porque independente de qualquer situação, né, a segurança pública e tudo mais, ela atua nessas questões. Porque também não adianta ir assistente social lá ou psicólogo que não vai ter uma efetividade em relação a essas questões. Uma das questões que a gente pode levantar é a questão de segurança. Por exemplo, no terminal rodoviário, as pessoas que vocês identificaram que ficam lá, elas oferecem algum risco à população? Eu não sei se é feito esse trabalho, também acredito que sim, mas é puxado a ficha criminal para saber se a pessoa é um procurado da justiça ou se já cometeu algum crime grave. Como é que é feito esse trabalho? E para a gente tranquilizar ou então deixar a população mais esperta, né? Eles oferecem algum risco no seu Na ponto? verdade, assim, para a gente não tem, eu não tenho, assim, essa questão, assim, esse quadro estatístico na área de segurança pública, dessa questão desse risco e tudo mais, né? Até porque quando acontecem situações desse tipo, eles acabam acionando a própria polícia militar, né? Então, para nós, essa questão, assim, independente, a gente vai atender, a gente vai acolher, e aí essas questões que envolvem mesmo questão de segurança pública, questão judicial, ela é tratada nessas esferas. Assim. Tá. Agora, para a gente finalizar, Ana, não tem como a gente tratar essa situação e achar que a população que tem casa, que trabalha, está a parte disso. Também tem uma participação. Eu estou dizendo isso para chegar no ponto. Qual é a orientação da assistência social com relação às pessoas que dão esmola? A esmola, ela favorece que o morador de rua continue nessa situação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para orientar a população em geral a como proceder quando for abordado por uma pessoa que está em situação de rua. A gente sabe que no município de Bauru nós temos muitos grupos solidários, né? Nós temos, e isso, assim, de certa forma, até no período da pandemia, fortaleceu muito o nosso trabalho também, né? Mas é claro que o mais importante é que essas pessoas elas tenham conhecimento de que existem serviços da área da assistência social e da saúde que podem atender essas pessoas. Né? É claro que nós, enquanto assistência, né, enquanto cidadão, a gente não vai chegar e falar para os munícipes e tudo mais, olha, não dê esmola, não alimente, né? Isso parte muito de uma questão social, cultural e espiritual das pessoas, né?
Mas, assim, o mais importante é que essas pessoas, que esses grupos, eles nos ajudem no sentido de que é possível dizer para essas pessoas que existem outras possibilidades, que o município oferta serviços que possam atendê-los de forma profissional, né? Então, isso é extremamente importante que seja divulgado, inclusive a gente também vai, muitas vezes pela redondeza, né? A gente deixa os telefones, para que, de fato, a gente possa contribuir de forma profissional com essa população que está em situação de rua. Tá certo, Ana. Muito obrigado pela sua presença aqui, em dividir com a gente a experiência que vocês têm nesse segmento, porque é algo que só quem vive sabe realmente como é, o que é e o que é preciso fazer. Muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite, Ana. Sempre à disposição, viu? Muito obrigada pelo convite. Obrigado a Ana e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.